Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Vicente de Paulo, missionário da caridade. Doou-se a Deus, servindo aos pobres. E a primeira leitura de hoje, ela nos dá uma luz para que vai iluminar a nossa reflexão sobre a vida de São Vicente de Paulo. A palavra de Deus, retirada aqui do livro do Eclesiastes, diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz. Mas independentemente da instabilidade da nossa vida, da instabilidade das circunstâncias da nossa vida, é sempre tempo de por tudo louvar a Deus. É sempre tempo de, nas vicissitudes da vida, estar na presença de nosso Senhor. Quando chora, quando ri, quando coisas boas acontecem e quando coisas, pelo menos num primeiro momento, coisas tristes, coisas más acontecem, mas independentemente dos acontecimentos, é sempre tempo de louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu cuidado, pela sua mão benfazeja, pela sua mão que faz o bem, que cuida de nós. E isso nós vemos na vida de São Vicente de Paulo. Vamos lá. Quem foi São Vicente de Paulo? Ele nasceu no final do século XVI, na França, em 1581. E desde pequeno, um menino inteligente, mas de uma inteligência dotada também para as coisas espirituais. Você pode ser inteligente, mas nem por isso você ser inclinado para as realidades eternas, para as coisas do alto. Mas São Vicente, ele era inclinado para as realidades espirituais, fez muito bem a preparação para a sua primeira comunhão e impressionou de tal maneira o seu pároco que ele pediu aos pais que providenciassem os estudos daquela criança, que demonstrava ser um menino diferente, um menino especial. Só que os seus pais eram pobres. Não eram miseráveis, mas eram pobres. Eles não tinham condições de, com tranquilidade, arcar
com os custos do estudo, mas se sacrificaram para que aquele menino estudasse. E aquele menino, que era dotado de uma inteligência também espiritual, de uma inteligência voltada para Deus, aquele menino demonstrou vocação para o sacerdócio. E aí, mais um sacrifício, porque agora os pais, piedosos, católicos, mas pobres, teriam que bancar os estudos no seminário. Que hoje em dia vocês veem, né, que os rapazes entram no seminário, normalmente, né, os rapazes não pagam, mas outras famílias ajudam a diocese. A nossa arquidiocese, por exemplo, é ajudada por muitas famílias para arcar com os custos de um seminarista. Mas na época, cada um arcava com seus custos, pagava. Então, os pais venderam poucas coisas que tinham, que podiam ser vendidas, para ter a alegria de um filho padre. E ele, com 19 anos, foi ordenado sacerdote. Misericórdia, muito novo, crê em Deus Pai. Novíssimo. Foi feito padre e com um apostolado fecundo, padre jovem, devoto, piedoso, e a fama se espalhou. Ele, ainda sacerdote jovem, já tinha fama de santidade, porque ele já cuidava, por amor a Cristo, ele cuidava dos pobres. E cuidava dos pobres, não apenas dos pobres materiais, materialmente falando, desprovidos de bens, mas cuidava dos pobres também, daqueles que são tocados por aquela pobreza ainda mais destruidora, dos pobres desprovidos de Deus, mergulhados no pecado. Então ele tinha essa visão espiritual de levar o pão material, mas levar o pão espiritual, levá-los a Deus. Pois bem, então sua fama já se espalhou, de modo que uma senhora em Marsella, que não tinha parentes, uma senhora já idosa, deixou todos os seus bens para ele. E aí a senhora veio a falecer, e ele foi a Marsella para assinar os papéis, tomar posse dos bens, e com aqueles bens ajudar ainda mais os pobres, os órfãos, as crianças que nasciam com defeitos físicos, os idosos. Então ele foi para lá. Quando ele está voltando de Marsella para Paris, o seu navio é atacado por piratas muçulmanos e ele é levado como escravo para a África. Imagine aqui, meus irmãos, humanamente falando, que tragédia, que desgraça. Ele foi feito escravo. Aquele jovem sacerdote, tão cumulado de graças para a evangelização, ele se tornou escravo na África, apanhando, sendo surrado, entregue a serviços forçados, serviços indignos, e espantemo-nos. O senhor dele, aquele que o comprou, era um apóstata. O que é um apóstata? É alguém que abandona a sua fé. Era um cristão católico que, para progredir, para manter e fazer crescer os seus bens na África, onde a maioria era muçulmana, renegou a sua fé e tornou-se muçulmano. No altar do Deus dinheiro, muitas coisas são sacrificadas. A gente se espanta com esse homem que abandonou a sua religião, mas cuidado, não nos espantemos tão rápido assim, porque é um fenômeno hoje em dia muito, mas muito presente. Por causa do Deus dinheiro, sacrifica-se
a família, sacrifica-se a saúde, sacrificam-se os valores, aquilo que você acredita, aquilo que lhe devia pelo menos ser caro, você põe em segundo plano, em terceiro lugar, porque primeiro está o quê? A minha vida profissional. Primeiro está ter o meu dinheiro. Então eu falto à missa. Então eu me ausento da minha vida familiar, porque eu preciso ganhar dinheiro. Afinal de contas, como é que eu irei manter o status de vida por mim almejado? Isto é, eu não aceito ter uma vida mais simples. Não, eu não aceito ser pobre com Deus. Eu prefiro ser rico com o diabo. Nossa, padre, as pessoas não dizem isso, mas elas vivem isso. Elas não têm coragem de dizer, mas elas na prática da vida, elas dizem, eu prefiro ter dinheiro com o cão a ser pobre com Deus. É isso que elas dizem quando elas relegam, quando elas colocam em segundo lugar Deus, a religião, os seus valores, princípios, a sua saúde, porque pelo dinheiro eu sacrifico tudo. Então, já viram que não é algo tão distante assim de nós não, né? Pois bem, então este homem, este apóstata, ele tinha comprado São Vicente e o maltratava, mesmo sabendo que era um sacerdote. Ah, mas ele tinha comprado e eu não vou ter prejuízo agora. Você vai trabalhar como escravo e vai fazer o que eu quero. E diz que São Vicente ofereceu aquele infortúnio é um eufemismo, né? Aquela aparente desgraça de ser preso como escravo, de ser levado para um país estrangeiro, de não poder praticar regularmente a sua religião. Ele era um escravo num país de maioria muçulmana, com um dono que agora era muçulmano, mas que outrora era católico, mas que pelo dinheiro, pelos bens materiais, ele trocou a sua fé, e ele ofereceu tudo isso pela conversão dos pecadores e pela conversão do seu dono. Meus irmãos, eu sei que nós já falamos várias vezes aqui durante essa quaresma de São Miguel, mas é importante para mim e importante para vocês. É importante que nós aprendamos a sofrer com fruto. Muitas vezes, os sofrimentos virão sem que nós o busquemos. E nós temos, nos é lícito, né, buscar a resolução dos problemas quando nos é possível. Mas enquanto a solução, se possível, não vier, o que faremos com os nossos problemas? Como nós nos comportaremos na presença de Deus, oferecendo a nosso Senhor pela nossa conversão, pela conversão dos nossos, pela conversão dos pecadores. Lembremos de Nossa Senhora lá em Fátima, que disse que muitas almas se perdem porque não há quem por elas ofereça sacrifício, ofereça penitência. Então, talvez você não esteja ainda numa morada superior ao ponto de você procurar sacrifícios, de você desejar sacrifícios, de você pedir a Deus sacrifícios, mas aceite pelo menos com o espírito cristão católico aqueles que Deus lhes enviar ou permitir. Então, precisamos aprender a sofrer como cristãos católicos. O sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, é um manancial de graças para nós e para os nossos. E isso fez São Vicente de Paulo, ofereceu os seus sofrimentos por ele, pelos pecadores, por ele, pelo seu sacerdócio e pelo seu amo, pelo seu Senhor, pelo seu dono, pela conversão dele. Pois bem, diz então que um dia, 2 anos de sofrimento que ele passou como escravo, ele estava lá
cantando louvores a Deus. Interessante, né? Quero ver aqui quem é que quando está sofrendo canta louvores a Deus, como São Paulo lá amarrado no toco, preso com os pés na madeira, cantando louvores a Deus. Então estava ali São Vicente cantando louvores a Deus, e uma das 3 esposas do seu dono o ouviu cantar. E aquele cântico tocou o coração dela, daquela muçulmana. E ela se achegou a ele e perguntou o que é que ele estava cantando. E ele disse que estava cantando louvores ao seu Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ela pediu que ele falasse um pouco a respeito daquele Deus dele para ela. E ele falou. E ela ficou tão tocada que foi ao seu marido e o repreendeu, porque ele havia abandonado um Deus tão bom, um Deus tão belo. Por que é que ele tinha feito aquilo? E foi a ocasião, a circunstância de tocar, né? Já estava, sem sombra de dúvidas, as orações de São Vicente já estavam mexendo no coração daquele homem. Aquilo tocou o coração do seu dono, que ele resolve então, agora, ele que outrora, pelo dinheiro, abandonara a religião, ele agora estava disposto a, por causa da religião, abandonar o dinheiro. E ele deixa tudo, todos os seus bens, e à noite, às escondidas, foge agora com seu pai, com seu pai espiritual. Ele, São Vicente, que antes era propriedade daquele homem, agora tornou-se o seu pai. E ele foge com São Vicente, voltam a Paris, ele é readmitido na Igreja Católica, né? Readmitido, eu digo, aquele que tinha abandonado a fé, né? E aí a fama de São Vicente cresce ainda mais, né? Que imagine aquele sacerdote que foi pego como escravo, que muitos tinham dado como morto, tinha não só vivido com virtude o período de escravidão, como tinha alcançado de junto de Deus a conversão tão difícil, porque, meus santos, isso aqui é algo maior do que criar o céu e a terra. Conseguir a transformação de um coração idólatra. Aquele homem tinha abandonado tudo pelo dinheiro. E agora abandonou tudo por Deus. É um giro miraculoso. É uma mudança miraculosa. Pois bem, São Vicente volta para Paris, depois vai para um mosteiro em Roma, e a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua história de vida se espalhou, né? E o Papa Paulo V diz que um homem, que um sacerdote tão santo tem que ser capelão da rainha na França, para incentivar, para influenciar no rei e na rainha. E ele não queria. Mas há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. E ele acolheu aquilo como vontade de Deus. Isto é, ele acolheu como um desígnio misterioso de Deus, levá-lo à escravidão, para libertar um escravo de Satanás, aquele que era seu dono. Agora, via como desígnio de Deus, ele ir lá ser capelão da rainha e influenciar na corte e influenciar na vida do rei e da rainha. E ele foi e exerceu o seu ofício, mas continuava cuidando não apenas dos nobres, desprovidos de Deus, mas também dos pobres, também desprovidos dos bens materiais. Que não é que os pobres fossem ricos de Deus e pobres das coisas. Os miseráveis eram desprovidos de tudo. E ele cuidando, né, tanto do pão material como do pão espiritual, e cuidando das crianças. Porque como é que aconteciam, aspas, os abortos
Então, como é que as famílias se desfaziam das suas crianças? Como não tinha como matá-las na barriga, tinha-se a criança e se jogava a criança na estrada, para que fosse atropelada pelas carruagens, para que fosse comida pelos cachorros. Sim, meus santos, era isso. Mas o problema é que nós vemos a crueldade disso, mas hoje em dia, a crueldade é muito maior, tá? É apenas não, como nós não vemos, nós não percebemos a crueldade, né, com que as crianças são assassinadas na barriga de suas mães. Mas a crueldade continua a mesma. Precisamos, meus santos, precisamos muito rezar, pedir a Deus a graça da nossa conversão. Pedir a Deus a graça de nós não sacrificarmos nada em detrimento de Deus. Que nós creiamos de fato que Deus é a nossa maior riqueza e de que por Ele estejamos dispostos a sacrificar qualquer coisa. Precisamos pedir a Deus e interceder e oferecer os nossos sacrifícios pela conversão dos pecadores, porque ainda hoje pecados e grandes pecados bradam ao céu por justiça. Ainda hoje muitos pecados entristecem profundamente o coração de Deus. E o que é que nós estamos fazendo, né, para diminuir estas desgraças que continuam acontecendo no nosso país e no mundo? Pois bem, então São Vicente saía pelas ruas recolhendo as crianças e levando para sua casa. E aí a sua fama aumentou ainda mais. Imagine, São Francisco de Sales, que foi seu contemporâneo, ele dizia que não existia na França homem mais santo do que ele. Era um santo falando a respeito de um outro santo. Não existia na França um homem mais santo do que ele. E o povão dizia assim: gente, é verdade, Deus deve ser muito bom, porque para ter criado um homem tão bom assim, só pode ser melhor ainda. Isto é, aquilo que lá em Mateus capítulo 5, nós iremos encontrar: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Isso acontecia. O povo via a bondade daquele sacerdote e o povo dizia: Deus é maravilhoso. Deus é infinitamente melhor, porque fez uma obra tão bela como aquele sacerdote. Pois bem, então ele começa a crescer ainda mais em fecundidade e em conhecimento, e o seu bispo diz: você vai ser confessor e professor num castelo de um nobre. Nossa, que discernimento desse bispo, né, gente? Como é que vai agora prender o homem lá num castelo? Como assim? Ele vai. E ele vai frutificar onde ele estiver. E lá, naquele castelo, ele vai cuidar dos nobres, dos filhos dos nobres, mas também, lá fora, dos filhos dos pobres. E dos pobres, dos doentes, dos cheios de doença, deformidades, por amor a Cristo. Porque ele via Cristo em cada pobre. Ele dizia, olha que frase forte, que Deus nos ama por causa deles. Então nós devemos amar os pobres, porque assim nós seremos amados por Deus. Porque Deus se fez pobre. E quando nós amamos o pobre, nós amamos a Deus no pobre. Percebe aqui, meus santos? Percebe assim, é um homem movido pela caridade. Ele não faz filantropia. O que é a filantropia? A filantropia, por exemplo, com todo respeito, mas os espíritas, eles fazem filantropia. Eles ajudam as pessoas, porque eles querem bem as pessoas. Eles ajudam as pessoas porque eles querem purificar o seu karma e se reencarnar numa vida mais interessante na próxima encarnação. Mas o cristão católico, ele faz caridade. Ele faz porque ele faz por amor a Cristo.
E ele faz porque crê que está fazendo por Cristo naquele necessitado. Seja necessitado de auxílio material, seja necessitado de auxílio espiritual, de um bom conselho, de um crescimento na fé, uma pessoa que é formada na fé. Os catequistas fazem caridade, uma obra de misericórdia espiritual, dando a fé às crianças, aos jovens, aos adultos. Um bom conselho quando é dado a alguém. Quando você retira alguém do pecado. Nós que estamos aqui nos preparando para o casamento comunitário, as inscrições terminam hoje. Quando você vai à procura de uma família e vê aquele casal que não é casado na igreja e traz e ajuda para que se case na igreja e saiam do pecado mortal, no qual, se morrerem, perder-se-ão por toda a eternidade, vão para o inferno. Essa é a doutrina católica. Quem morre em pecado mortal vai para o inferno. E nós, sabendo disso, nada fazemos. Eu não estou em pecado mortal? Tá, meu filho. Você tá. Essa falta de caridade tão grande aí, isso aí não tem estado de graça, não. Você pode não estar naquele pecado daquele casal, mas não tem coisa boa aí dentro do seu coração, não. Porque é próprio de uma alma que está na amizade com Deus, querer para o outro o céu tanto o quer para si. Isso é próprio de uma alma que está unida em amizade com Deus. Pois bem, então, ele vai, continua ali servindo e fazendo o bem, porque cria que com aquilo ele agradava a Cristo. E aqueles nobres ficam tão tocados com o exemplo e com o trabalho daquele padre que disse, não. Você tem que ir para algum lugar onde o seu apostolado seja melhor aproveitado. Tem uma paróquia aqui nas redondezas que está morta. Vá para lá. E aí ele é enviado pelo bispo para aquela paróquia onde os animais, em cuja igreja os animais pastavam. O povo daquela paróquia estava tão esquecido de Deus, estão esquecidos que tinham alma, que os animais pastavam dentro da igreja, porque lá eles não frequentavam mais. E aí ele vai, não apenas restaura a igreja, mas restaura, né, a igreja, o templo interior, levando aquelas pessoas ao estado de graça, ao amor a Deus, para que elas não se esqueçam que têm alma. Para que elas não se esqueçam que não só de pão vive o homem, mas de Deus vive o homem. Para que elas não se esqueçam que este corpo, ele se deteriora, mas um dia ele será ressuscitado. E para onde iremos? Para onde este corpo irá depois de ressuscitado? Para o céu, onde espera-se já estará a nossa alma, ou para o inferno? Qual é o nosso destino final? Então, novamente ele consegue colocar no coração daquelas pessoas essa certeza, essa realidade. Eu tenho uma alma. Existe um outro mundo depois deste aqui. Nós rezamos, né, naquele salmo que diz assim: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Precisamos, meus santos, pedir a Deus esta sabedoria, para que nós aprendamos a contar os nossos dias, isto é, para que nós aprendamos que os dias da nossa vida aqui na terra estão contados, mas que a nossa morada aqui não é definitiva. Existe uma outra morada para nós, o céu, e nós não podemos perdê-la. Livre-nos, Deus, de perder o céu, a morada eterna. A casa do meu Pai tem muitas moradas, mas nós estamos de verdade nos preparando para o céu? Nós estamos de verdade preparando os nossos filhos para o céu? Nós estamos de verdade preparando os nossos amigos para o céu? Nós, sacerdotes, estamos de verdade preparando os nossos paroquianos para o céu?
Ou nós estamos vivendo a nossa vida como que só essa vida existisse? Procurando ter uma vida tranquila, procurando ter uma vida farta, procurando ter uma vida cômoda. Perceberam? Eu não disse nada de ilícito. Não há nenhum problema de ter uma vida farta, uma vida confortável. Mas o problema é quando a sua vida se materializa de tal maneira que só essas coisas você busca e só essas coisas fazem parte do seu horizonte existencial. Você só pensa nas coisas que a ferrugem destrói e a traça corrói. Você não pensa naquelas realidades que não passam, nas realidades eternas, nas realidades que verdadeiramente importam. Peçamos, meus santos, a São Vicente de Paulo, que interceda por nós, para que nós, tem tantos ensinamentos, fica até difícil com a vida tão rica, de você resumir, mas que nós aprendamos a sofrer com fruto, que nós aprendamos a oferecer os nossos sofrimentos pela conversão nossa e dos pecadores, para que nós aprendamos a viver na presença de Deus, nas vicissitudes, instabilidades, inconstâncias da vida, para que nós aprendamos a socorrer por amor a Cristo os pobres, e para que nós aprendamos que não existe maior pobreza do que aquela daqueles que são pobres, desprovidos de Deus. Que São Vicente interceda por nós, para que nós vivamos plenamente tudo aquilo que a fé católica nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.